Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Por que a gente acorda todo dia, se veste, vai para o trabalho ou vai estudar? Qual é o nosso propósito? Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto, propósito. E o que é propósito? Propósito é uma missão pessoal que serve para nos guiar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E por que é importante a gente ter um propósito? Porque o propósito dá sentido para a nossa vida. E muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso. Qual é o meu propósito? Qual é que é a minha missão? Por que eu faço isso e não faço aquilo? Então é muito importante que em algum momento da nossa vida a gente pare um pouco, faça uma reflexão e tente descobrir qual é o nosso propósito. E já adianto uma coisa, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente fica esbarrando, a gente está tão acostumado a fazer as coisas na inércia, né? Então, se a gente for analisar a maior parte dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, então, numa certa idade está todo mundo estudando, depois que os estudos são concluídos, ou vai se buscar um emprego em alguma empresa, ou vai ser empreendedor, passa mais um tempo, conhece uma pessoa, se casa, eventualmente tem filhos ou não, mas forma uma vida familiar e assim vai, né? Então depois se busca juntar um pouco de dinheiro, comprar uma casa, viajar, e lá no fim da vida a gente pensa em ter uma aposentadoria em que a gente possa eventualmente descansar um pouco, né? Então essa é a rotina e isso aí a gente pode traçar aí para milhares, milhões de pessoas, né? Mas o que às vezes a gente precisa é tentar reconhecer qual é essa missão que a gente tem na vida, porque isso leva a gente a ter uma vida um pouco mais completa. Então quando a gente estiver lá no fim da vida, a gente olha para trás e falou, bom, eu consegui realizar a minha missão, ou pelo menos eu tentei e consegui realizar algumas das coisas que me deixaram uma pessoa mais completa. E o que acontece quando a gente não tem um propósito bem definido? Então, primeira coisa, sem um propósito bem definido, a gente não consegue estabelecer objetivos e metas. Sem um propósito, a gente vai trabalhar na inércia, sem ter um significado muito claro. Depois, a gente pode se frustrar também. A gente realiza as coisas, mas a gente não vê o resultado prático dessas coisas. Então existe um sentimento de frustração. E sem um propósito, a gente não evolui, porque se a gente não definiu objetivos e metas, como é que a gente sabe se a gente está realmente tendo um bom desenvolvimento? Bom, e agora você pode estar se perguntando, puxa vida, mas o que isso tem a ver com liderança, né? O título da série é Liderança em Foco, a gente está falando de missão, coisas até um pouco filosóficas. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que um líder, ele deve ser capaz de transmitir o seu propósito e o propósito da empresa, e é importante que esses propósitos estejam alinhados para que ele possa garantir credibilidade junto à sua equipe. Se um líder ele não acredita naquilo que a sua empresa faz, nas suas estratégias, em como essa empresa ela lida com o mercado, dificilmente esse líder vai conseguir passar credibilidade, confiança para a sua equipe. E aí não vai ter aquele engajamento. As equipes não vão estar motivadas e provavelmente não vão conseguir entregar os resultados que a empresa deseja. Outra coisa que é muito importante, e aí não só para o líder, mas para todos nós que trabalhamos em alguma empresa, quando a gente identifica o nosso propósito do ponto de vista pessoal, o ideal é que esse propósito esteja alinhado ao propósito da empresa. O que significa isso? Muitas vezes a gente trabalha em alguma empresa que atua no mercado ou com produtos e serviços com os quais a gente não acredita. Se essa pessoa não tiver consciência de que o propósito pessoal dela está alinhado a esse propósito da empresa, então dificilmente essa pessoa vai conseguir desempenhar o seu papel de forma adequada. Como é que a gente faz para encontrar o nosso propósito? Então, algumas dicas aí que você pode usar também. É claro, exige uma certa reflexão, dá um certo trabalho,
mas com essas dicas talvez fique um pouco mais fácil para você pensar melhor sobre esse assunto. Primeira coisa, relacione aquelas atividades em que você é bom, aquilo que você já fez de bom na empresa ou mesmo fora da empresa, nas suas atividades sociais, mas de preferência na empresa. Tenta se lembrar daqueles momentos em que você chegou no fim do dia ou no fim de um projeto e falou, puxa vida, hoje eu realmente tive um bom desempenho, eu consegui realizar aquilo que eu me propus, eu estou satisfeito com a minha atuação. A mesma coisa quando você encerra algum projeto de sucesso, faz alguma venda para um cliente, também tenta analisar quais foram os momentos aí que você ficou satisfeito com o seu desempenho. E uma outra dica também importante que pode te ajudar é a seguinte: se você não precisasse do seu salário, que você recebe em troca do seu trabalho, o que você gostaria de fazer para ajudar a sociedade, para ajudar as pessoas? O que te traria satisfação? Então, com essas dicas, você consegue começar a formular o seu propósito, a sua missão de vida e associar esses aspectos aos seus aspectos profissionais, ou seja, alinhar o seu propósito ao propósito da empresa. E dessa forma você, como líder, vai conseguir ter muito mais credibilidade. Lembra que a gente falou quando a gente definiu liderança, que liderança ela é a arte de você influenciar pessoas. E para você influenciar pessoas, você precisa ter credibilidade. As pessoas precisam acreditar, comprar suas ideias, não por uma questão hierárquica, ou porque elas são subordinadas, ou porque você tem um poder, porque você é chefe. Mas as pessoas precisam acreditar exatamente naquilo que você propõe a elas. Dessa forma, você vai ter o engajamento e você vai ter a participação efetiva das pessoas que você lidera. E aí, com certeza, o atingimento das metas vai se tornar uma coisa muito mais fácil, muito mais prazerosa também no seu dia a dia e no dia a dia daquelas pessoas que contam com a sua orientação, que contam com a sua liderança. Então, fique com essas dicas e com essa tarefa de entender qual é o seu propósito. Pessoal, qualquer coisa, manda e-mail para mim, deixem seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.